Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar para vocês 25 coisas que vocês não sabiam em poucos minutos. Vocês estão prontos? Então vamos lá. Sabia que os elefantes são os únicos animais que não podem pular? Isso mesmo, eles têm os 4 pés no chão quando andam ou correm. 2 Você já ouviu falar que nos últimos 4.000 anos, nenhum novo animal foi domesticado? Os animais que convivem com os humanos hoje em dia são os mesmos que foram domesticados há milhares de anos atrás. 3 Você tem ideia de que, em média, as pessoas sentem mais medo de aranhas do que da morte? Essa é uma fobia muito comum, chamada de aracnofobia, que afeta cerca de 10% da população mundial. 4 Você consegue imaginar que Shakespeare inventou as palavras assassination e bump em inglês? O famoso escritor e dramaturgo tinha um vocabulário muito rico e criativo, e criou muitas palavras que usamos até hoje. 5 Você ficaria surpreso em saber que o micro-ondas foi inventado depois que um pesquisador caminhava por um tubo de radar com uma barra de chocolate derretida no bolso? O cientista Percy Spencer percebeu que as ondas eletromagnéticas do radar tinham derretido o chocolate, e teve a ideia de usar essa tecnologia para aquecer alimentos. 6 Sabia que a média de tempo que leva para uma pessoa adormecer é de 7 minutos? Claro que isso pode variar de acordo com vários fatores, como o nível de estresse, a qualidade do colchão, o ambiente, etc. Mas em geral, é esse o tempo que o nosso cérebro precisa para entrar no estado de sono. 7 Você já ouviu falar que há 336 ondulações em uma bola de golfe regular? Essas ondulações não são apenas para enfeitar, elas têm uma função aerodinâmica. Elas reduzem o arrasto do ar e aumentam a distância que a bola pode percorrer. 8 Você tem ideia de que as pegadas dos astronautas ainda estão na Lua? Isso porque na Lua não há atmosfera, portanto, não existe a possibilidade de ocorrer erosão pelo vento ou pela chuva. As pegadas deixadas pelos primeiros homens que pisaram na Lua em 1969 continuam intactas até hoje. 9 Você consegue imaginar que as bandeiras dos Estados Unidos também estão lá? Fotos tiradas em 2009 por uma sonda da NASA provam que as 6 bandeiras deixadas por astronautas norte-americanos entre 1969 e 1975 continuam lá. Mas devido à ação dos raios ultravioletas, estão completamente desbotadas. 10 Você ficaria surpreso em saber que somos povoados por bactérias. Existem mais bactérias no seu organismo do que pessoas em toda a face da Terra. Há aproximadamente 100 trilhões delas vivendo no nosso corpo. 11 Sabia que o cérebro de Einstein ainda está entre nós? O cérebro do maior físico de todos os tempos não pereceu. Ele se mantém conservado até hoje numa solução de etanol e álcool etílico. Cientistas já estudaram o órgão a fim de encontrar explicações para a genialidade de Einstein, mas até hoje nada de especial foi descoberto. 12 Você já ouviu falar que somos o vazio? Temos cerca de 7 octilhões de átomos no nosso corpo. Cada átomo, a unidade básica da matéria, contém um núcleo maciço e denso rodeado por elétrons. Acontece que o núcleo é bem pequeno em relação ao tamanho do átomo. Por exemplo, se o núcleo fosse do tamanho de uma bola de tênis, os elétrons estariam a 500 metros de distância dele. Assim, a maior parte de um átomo é espaço vazio. 13 Você tem ideia de que a proporção entre vivos e mortos é de 6,5%? O número de pessoas vivas hoje representa 6,5% do número de pessoas que já nasceram desde que o ser humano existe. A estimativa é de que 108 bilhões de pessoas já nasceram desde que surgiu o primeiro indivíduo da nossa espécie, há aproximadamente 350 mil anos. 14 Você consegue imaginar que o chocolate foi usado como moeda pelos astecas? Os astecas cultivavam o cacau e usavam as sementes como forma de pagamento. Uma semente de cacau valia um tomate, e 100 sementes valiam um peru. 15 Você ficaria surpreso em saber que o nome completo do pato Donald é Donald Fauntleroy Duck. O sobrenome Fauntleroy vem do nome do personagem de um livro infantil chamado Little Lord Fauntleroy, que usava um laço no pescoço, assim como o pato Donald. 16 Sabia que o hino nacional da Grécia tem 158 versos? É o hino nacional mais longo do mundo, mas apenas as 2 primeiras estrofes são cantadas oficialmente. O hino foi escrito pelo poeta Dionísio Solomos em 1823, e é baseado na história da Guerra de Independência da Grécia contra o Império Otomano. 17 Você já ouviu falar que o coração humano bate cerca de 100 mil vezes por dia? Isso significa que em um ano, ele bate mais de 36 milhões de vezes. Em uma vida inteira, ele pode chegar a bater mais de 2,5 bilhões de vezes.
18 Você tem ideia de que o maior ovo do mundo é o do avestruz? O ovo de avestruz pode pesar até 1,5 kg e medir até 18 centímetros de comprimento. Ele equivale a cerca de 24 ovos de galinha. 19 Você consegue imaginar que o animal mais venenoso do mundo é a água-viva? A água-viva da espécie Cobomedusa, encontrada na Austrália, é capaz de matar uma pessoa em poucos minutos com seu veneno. Seu veneno é tão potente que pode paralisar o coração, o sistema nervoso e as células da pele. 20 Você ficaria surpreso em saber que o animal mais rápido do mundo é o guepardo? O guepardo pode atingir uma velocidade de até 120 km/h em uma corrida. Ele usa sua cauda como leme para mudar de direção rapidamente. Ele pode acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 3 segundos. 21 Sabia que o animal mais alto do mundo é a girafa? A girafa pode medir até 6 metros de altura, sendo que o seu pescoço pode ter até 2 metros. Ela usa seu longo pescoço para alcançar as folhas das árvores mais altas. Ela também tem uma língua muito comprida, que pode medir até 50 centímetros. 22 Você já ouviu falar que o animal mais pesado do mundo é a baleia azul? A baleia azul pode pesar até 200 toneladas e medir até 30 metros de comprimento. Ela é tão grande que o seu coração pesa cerca de 600 kg e o seu cérebro pesa cerca de 7 kg. Ela se alimenta principalmente de krill, um tipo de crustáceo muito pequeno. 23 Você tem ideia de que o animal mais antigo do mundo é a esponja? A esponja é um animal invertebrado que vive no fundo do mar. Ela não tem órgãos, nem sistema nervoso nem circulatório, nem digestivo. Ela se alimenta por filtração, ou seja, ela absorve a água e retém as partículas de alimento. Ela existe há mais de 500 milhões de anos. 24 Você consegue imaginar que o animal mais inteligente do mundo é o golfinho? O golfinho é um mamífero marinho que tem um cérebro muito desenvolvido. Ele é capaz de aprender, se comunicar, resolver problemas, usar ferramentas e reconhecer a si mesmo no espelho. Ele também tem uma personalidade própria e pode expressar emoções. 25 Você ficaria surpreso em saber que o animal mais raro do mundo é o saola? O saola é um mamífero que vive nas florestas do Vietnã e do Laos. Ele tem chifres longos e curvados, e se parece com uma anta. Ele foi descoberto em 1992, e desde então, apenas algumas dezenas de indivíduos foram avistados. Ele é considerado o unicórnio asiático, por sua raridade e beleza. E aí, gostaram dessas curiosidades? Espero que sim! Se vocês quiserem saber mais coisas incríveis sobre o mundo, deixem seus comentários e sugestões. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!